Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o professor Bruno e estamos dando continuidade à nossa disciplina de Eletrotécnica Geral, ok? Bom, como vocês sabem, as aulas presenciais na Unopar estão suspensas, né? Por enquanto, temporariamente. E por conta disso, então, a gente vai adotar essa forma aqui de aula, né? Que é uma aula gravada, no qual vocês vão ter acesso e vocês vão poder estar estudando aí diretamente na casa de vocês, ok? Bom, dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos ver a aula 3, que é uma continuação do que a gente viu lá na aula 2, né? Na aula 2, onde a gente falou um pouco sobre circuitos resistivos, né? Tanto é que vocês vão ver aí que os temas são da seção 1.2, lá do livro do AVA, tá bom? Então, dessa forma, a gente vai dar continuidade nisso, e são temas importantes aí, né? Que provavelmente pode ser cobrado, né? Lá no final da disciplina, né? na prova que vem da própria instituição. E é importante, então, que vocês saibam aí como, na verdade, trabalhar com esses temas, ok? Bom, então vamos lá. Então, basicamente, aqui na nossa aula de hoje, nós vamos ver 3 grandes tópicos, tá? Relacionados aí aos circuitos de corrente contínua, e também a seção 1.2, que falava lá sobre circuitos resistivos simples, ok? Bom, vamos lá. Equivalência estrela-triângulo é o primeiro deles. Depois, transformação de fontes. E, por fim, equivalente de Thevenin e Norton. Okay? Então, são os 3 grandes temas aí. Aí, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou, na verdade, dividir esses temas em alguns vídeos, né? Como a gente costuma fazer na sala, eu costumo fazer com vocês alguns exercícios, né? Então, até o momento ali onde chegar o primeiro exercício relacionado, por exemplo, à equivalência estrela-triângulo, nós vamos desenvolver esse vídeo. Aí eu vou dar uma pausa, né? Aí, consequentemente, daí vai ter um novo vídeo onde vai ser só a resolução daquele exercício ou daqueles exercícios que estão comentados ali no slide, ok? E aí depois a gente vai tópico por tópico, tudo bem? Uma maneira mais fácil aí que eu encontrei, né? Repartir aí o vídeo em vários subvídeos, vamos dizer assim, né? Para facilitar bastante o entendimento de vocês a respeito desses tópicos, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiramente é a questão da equivalência estrela-triângulo, tá? Bom, muitas vezes nós temos aí situações em que os resistores de um circuito, as resistências, né, do circuito elétrico, elas não estão nem em série e nem em paralelo. Nós tínhamos visto na aula passada que em um circuito elétrico nós podemos ter resistências associadas em série ou em paralelo. Mas pode acontecer uma situação como essa aqui, ó. E aí? Tem uma fonte de tensão que está alimentando, por exemplo, essa resistência R1, certo? Mas aí a hora que chega aqui nesse ponto, especificamente do meu circuito, eu tenho R2 e R3, mas poxa, e agora, né? R2 e R3 eles estão associados em série? Estão em paralelo? E pior ainda, olha só o que acontece, depois a gente tem o R4 aqui no meio, né? R5 aqui embaixo, R6. Então, perceba que a gente não consegue, né, associar esse circuito, essas resistências, nem em série, nem em paralelo, tá? E aí, então, a solução é a gente utilizar justamente essa equivalência estrela-triângulo, tá? Ou também Y-delta ou Y-triângulo, tá? Vamos lá. Então, como associar uma resistência equivalente desse circuito? Esse é o nosso problema que nós queremos resolver com esse circuito. Então, basicamente, podemos simplificar esse circuito utilizando redes equivalentes de 3 terminais, que são comumente chamados aí, né, redes estrela e redes delta. Então, por exemplo, do lado esquerdo aí nós temos as redes estrela, Y, ou também chamadas também de T, né? Perceba ali, ó, que nós temos, na verdade, 4 pontos ali, 4 terminais do meu circuito, certo? Terminal 1, terminal 2, terminal 3 e o terminal 4. Bom, temos o R1, o R2 e o R3. O R1 conectado ao terminal 1, R2 ao 3 e o R3 simultaneamente a 2 e a 4. Então a gente percebe ali justamente uma letra Y, né? Então por isso que a gente chama essa rede como rede Y ou estrela, né? E do lado de baixo seria na verdade uma forma também parecida com o que nós estamos vendo ali na rede estrela, só que agora configurada em T, um T maiúsculo ali que vocês estão vendo, né? Olha que interessante. Nós temos o R1, o R2 e o R3, a gente só planificou, né, essa rede aí em estrela, tudo bem? Bom,
E na sequência aí, nós temos as redes delta, ou também chamado de redes π. Delta por quê? Porque delta ou triângulo, né? Porque justamente como elas estão configuradas aqui, ó, nos remete a um triângulo, né? E aí quando a gente planifica isso aí, essas resistências, a gente tem justamente a representação ali de baixo, né? RC conectado a 1 e a 3, RB conectado a 1 e a 2 e o RA conectado a 3 e a 4. E lembrando ali, ó, que 2 e 4 estão curto-circuitados, tá? Então isso é o que a gente chama de redes delta ou redes triângulo. Bom, e aí então, agora então a ideia é a gente, vamos dizer assim, transformar o meu circuito, né? Como que eu posso transformar esse circuito? Imagina que eu tenho a configuração inicial do meu circuito em delta e eu quero transformar ela, né, para uma estrela, né? Então pensa aqui comigo, ó, que aqui eu teria os nós A, B e C, certo? Do A até o B eu tenho o RC, do B até o C eu tenho o RA e do C até o A eu tenho o RB. Então imagine que eu tenho essa configuração inicial, tá? Nosso objetivo aqui é obter justamente as resistências internas, que seria o nosso R1, o nosso R2 e o nosso R3. Perceba que no centro, né, eu tenho a conexão entre essas três resistências, tudo bem? Então assim, como que eu posso obter isso? E aí existe uma fórmula bem simples para a gente poder, na verdade, obter R1, R2 e R3 conhecendo os valores de RA, de RB e de RC. Então aqui, ó, convertendo então de delta para estrela, essa é a primeira equaçãozinha importante, ó. O que seria a minha resistência R1? Uma informação bem simples, ó. Quais são as resistências que estão imediatamente ao lado de R1? Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, conectados ao nó A, eu tenho o RB e eu tenho o RC. Então, no numerador aqui da minha equaçãozinha de R1, eu vou multiplicar as resistências que estão imediatamente ao lado de R1, que seria o RB e o RC. Então tá ali, ó, RB vezes RC. Ok? E aí dividido pelo quê? Pela soma de todas as resistências do circuito em delta. Então seria RA mais RB mais RC. Ok? Então é assim que nós vamos pensar, né? Eu quero encontrar a resistência R1. Basta eu multiplicar, né, no numerador, eu multiplico as resistências, o valor das resistências que estão imediatamente ao lado de R1, que nesse caso seria RB e RC, e divido pela soma de todas, que seria RA mais RB mais RC, tá? Bom, se você entendeu, vamos tentar então aqui. Como que a gente poderia obter o R2? R2, nós temos ao lado de R2 a resistência RA e a resistência RC. Então, portanto, ali, ó, na equaçãozinha, RC vezes RA, dividido pelo quê? Pela soma de todas as resistências. Então, RA mais RB mais RC. Tá? E, por sua vez, o R3, como que seria, então, a obtenção de R3? É a multiplicação de RA, que é a resistência, RA e RB, né, que são as resistências que estão ao lado de R3, dividido pela soma de todas elas, RA mais RB e mais RC. Tá? Então, é dessa forma que nós convertemos, né, realizamos a transformação de um circuito que está inicialmente em delta para estrela. Tá? Agora vamos pensar numa ideia oposta. Né? Então, imagine agora que eu tenha meu circuito aqui, ó, vamos dizer assim, a minha configuração em estrela, R1, R2 e R3, certo? E eu quero obter justamente os valores de RA, de RB e de RC. E aí, como fazer? Né? Existe também uma regrinha que nós vamos entender aqui. Para obter então essas resistências do circuito em delta, o RA, por exemplo, ali, ó, o RA é justamente, né, a resistência que está entre os nós B e o nó C nesse caso. Né? E por que RA? Porque ele está justamente na frente, ó, dessa resistência R1 que está conectada ao A. Então por isso que aqui está sendo chamado de RA, né? Porque é a resistência que está na frente desse ramo aqui, onde eu tenho, né, o nó A. Tá? Então se eu quero obter o RA, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar ali no numerador, ó, eu multiplico R1 vezes o R2,
mais R2 vezes o R3 e mais o R3 vezes o R1, tá? E eu divido pelo quê? Nesse caso, qual que é a resistência que está imediatamente à frente aqui de RA? É a minha R1, tá vendo? Então, no numerador, eu vou colocar ali o R1, ok? Bom, se você entendeu, vamos tentar compreender aqui como a gente obtém o RB. Na parte do numerador, é a mesma coisa. Vai ser o R1 vezes o R2, mais o R2 vezes o R3, mais o R3 vezes o R1. Ou seja, a multiplicação, né? Não sei como classificar essa soma aqui, né, nesses termos no numerador. Mas basicamente seria isso, R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais o R3 vezes R1. E aí, como a gente está agora querendo obter o RB, qual que é a resistência que está na frente, imediatamente à frente de RB? É justamente o nosso R2. Tá? Então, por isso que no denominador aqui nós temos o R2. Tudo bem? E por fim, para obter então o RC, também no numerador seria R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1. Só que agora, como nós queremos obter o RC, qual que é a resistência que está imediatamente à frente de RC? É aqui, ó, nossa R3, certo? Então, no denominador aqui para RC, nós obtemos o R3. Tudo bem? Então, dessa forma aí, a gente faz essa conversão do circuito interno, que é estrela, para triângulo. Tudo bem? Bom, e aí também existe uma condição que a gente diz redes estrela e triângulo equilibradas. Por que equilibradas? Quando nós tivermos aqueles resistores R1 igual a R2 igual a R3, ou seja, todos os valores das resistências do equivalente estrela iguais, ou também quando eu tiver todas as resistências do equivalente delta iguais. Tá? Então, aí a gente teria então um circuito equilibrado, com resistências idênticas. Né? E aí nesse caso aqui, a gente tem uma formulinha para obter. Imagina que eu tenho, por exemplo, as resistências do circuito em delta e eu quero obter as resistências em estrela. Né? E aí então eu posso utilizar essa equaçãozinha da esquerda aqui. Ó. O que seria o meu R estrela? As resistências do equivalente em estrela. É basicamente o valor das resistências em delta dividido por 3. Tá? E aí então, né, se eu sei isso, se eu quiser, imagina que eu tenho as resistências em estrela, eu quero encontrar o delta, as resistências em delta, eu pego esse 3 aqui que está dividindo, né, passo para o outro lado a minha igualdade, ele passa, nesse caso, multiplicando, e aí então o R delta seria 3 vezes o R estrela, tá? Ou o RY, beleza? Então dessa forma a gente consegue obter então essa resistência em delta e as resistências do equivalente em delta, tá bom? Então essa daí é a situação onde eu tenho o meu circuito equilibrado, tudo bem? Bom, então é isso. Vamos dar então uma pausa agora aqui, e aí nós vamos agora resolver os exemplos 2.14 e 2.15 referentes aí ao livro do Alexander e do Sádico, tá? Estão lá na página 49. Se você quiser abrir o ambiente virtual, a biblioteca virtual, né? E pegar esses dois exercícios também para estar acompanhando, sem problema, tudo bem? Daqui a pouco eu volto.